Oficialmente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro número 60 da My Hotels e é um encontro que acontece toda semana, quarta-feira, às 11 horas da manhã, exclusivo para donos e donas de hotéis que estão buscando elevar os seus hotéis de alto padrão para o próximo nível. E hoje eu escolhi esse tema de Copa que está gritante, né? Está todo mundo vivendo a Copa, e isso é uma mega oportunidade para vocês começarem a virar uma chave aí dentro do hotel de vocês, para vocês conseguirem começar o processo de se tornarem referência na cidade o ano inteiro, e é assim que vocês conseguem margem não só na alta temporada, mas o ano inteiro, ter mais consistência de margem o ano inteiro. Então, eu vou falar para vocês aqui, eu vou dar o passo a passo de como que isso se constrói e por que a Copa é um excelente ponto para vocês, é um excelente momento para vocês começarem. Então, para quem que é essa aula aqui hoje? Marilene, bom dia, Marilene. Está dirigindo, ouvindo a gente? Tudo bom? Bom dia. Então, essa aula é para donos e donas de hotéis que querem que o hotel seja, na cidade, mais do que um hotel de hospedagem, né? Mais do que um hotel para se dormir. Para quem sente que o hotel, muitas vezes, já é bom demais para ser lembrado só na hora de reservar o quarto, né? Quem tem um bar que sente que merece uma noite ali entre amigos, um jardim que pede, né, uma tarde gostosa, que pede que se use mais e tem muito pouco uso, uma cozinha gostosa que vale a pena, aquele jantar gostoso, romântico, ou aquele almoço de família no final de semana. Quem sente que poderia estar cheio de gente aí dentro, vivendo tudo isso, e não tem, muitas vezes está muito vazio, principalmente na baixa temporada. Né? Oi, Nora, bom dia, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo Bom jóia. dia, tudo Um pouquinho ótimo. atrasada aqui. Estamos começando agora. Gilberto também, bem-vindo novamente, Gilberto. Margarida, bem-vinda. Margarida, primeira vez? Bom dia, primeira bom dia vez. a todos. Bem-vindo. Oi, Gilberto, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Então, é para vocês que muitas vezes lotam na alta temporada e ficam com aquela pergunta no resto do ano, né? Como é que eu mantenho esse movimento aqui quando a temporada passa? Né? Muitos de vocês, é uma dor muito grande, né? Vivem na alta 3, 4 meses por ano e o restante do ano em baixa, né? Com uma ocupação muito baixa. Então, essa aula vai ser exatamente para isso. Então, para quem quer ali que o casal que veio uma vez, que volte para jantar, que a família que lembre do hotel numa próxima comemoração, e que a cidade, aos poucos, comece a dizer o nome, a falar o nome do seu hotel, quando alguém pergunta, né, aonde que eu posso ir, o que você recomenda, aonde eu fico, etc. E talvez o convite mais fácil do ano para você começar essa virada, né, de transformar o seu hotel em um lugar de convívio na cidade, para que você consiga essa consistência na margem. Para quem não sabe, é assim que grandes hotéis fazem. A gente vai falar disso aqui hoje, mas você precisa se transformar uma referência no local. Não existe, muitas vezes, alguns de vocês entram em contato comigo, mencionando, né, que uma das grandes dificuldades é a sazonalidade, né? Época baixa, como é que sobrevive, né? Que vivem muito só para sobreviver na época baixa. E como é que a gente muda isso? A sazonalidade, ela sempre vai existir. Tem como fugir de sazonalidade. Se o seu hotel é na praia, se o seu hotel é na montanha, ele pede inverno. Se o hotel é na praia, ele pede verão, não tem como, né? É inevitável a sazonalidade. Agora, o que você faz para amenizar isso e gerar margem boa na época baixa de turismo é transformar o seu hotel num lugar de convívio de quem já mora aí, de quem já está na sua comunidade, tá? E é isso que eu estava falando para vocês. Então, o convite mais fácil do ano para você começar essa virada
Tá aí, batendo na porta agora, nesse momento, né? Com a cidade inteira já querendo se reunir para a mesma coisa. Todo mundo quer ver a Copa, né? Então, nessa aula, o que vocês vão aprender aqui hoje, né? Vocês vão sair entendendo como transformar o seu hotel num lugar que a cidade quer frequentar o ano inteiro e como usar a Copa do Mundo, que já está movimentando, né, o mundo inteiro, como um primeiro passo dessa virada. E aí a gente vai começar entendendo o que muda quando o seu hotel deixa de ser visto como um lugar para dormir e passa a ser visto como um ponto de encontro, e por que isso é uma das maiores alavancas de imagem e de posicionamento que existe dentro da hotelaria. Em seguida, eu vou te apresentar os 3 movimentos dessa transformação do seu hotel em ponto de encontro. Então, como transformar, né, um grande momento num convite, como ativar essa estrutura que você já tem dentro do seu hotel para gerar receita de quem vem para viver o hotel sem dormir nele necessariamente, e como que você mantém um motivo no calendário para a cidade inteira voltar o ano inteiro. E aí depois a gente conversa como é que vocês dão os primeiros passos aí, né, agora na Copa, de um jeito factível, né, implementável, com o que o seu hotel já tem. E aí no final você vai sair com uma nova... A minha expectativa, né, pelo menos, que vocês saiam com uma nova forma de olhar para o seu hotel, né? A forma de quem entende que o quarto é uma parte, né, daquilo que vocês têm para oferecer e que a cidade inteira pode e deve estar do lado de dentro do seu hotel, vivendo o seu hotel o ano todo. Por que esse tema é tão relevante e por que eu escolhi, né, trazer isso nesse momento? Tem uma crença que vocês têm, silenciosa, que meio que organiza o hotel na cabeça de vocês, que é o meu hotel, o que ele vende? Diárias, hospedagem. O bar, o restaurante, o jardim, os eventos, parece que eles existem para atender ao hóspede apenas, né? Então, eles viram meio que um extra ali, é quase como se fosse um detalhe dentro do hotel. Não é assim? Vocês encaram? Manda um joinha aí, quem faz assim? É ou não é? Não é, Camila? É isso. Então, imaginem, por exemplo, assim, e é uma crença compreensível, porque a diária, obviamente, ela é o coração do negócio e sempre vai ser, né? O problema não é valorizar a hospedagem, o problema é quando ela vira a única fonte ou a fonte muito grande ali de receita e vocês diminuem o potencial dos outros, né? O hotel só sente que ganhou ali, que teve bons resultados, quando a ocupação está alta. E quando você age dessa forma, a conta, né, a DRE aí cobra um preço no final, né, que só aparece sempre na alta temporada. Na baixa temporada, os números acabam sendo muito ruins. Então, imagina, sei lá, junho, né? Imagina uma noite, uma tarde de junho, o hotel está lá, impecável, como sempre, né? Jardim iluminado, bar montado, cozinha pronta para receber todo mundo, equipe toda ali a postos, e aí tem 3 casais, 2 casais, 2 mesas ocupadas, né? E aí, muitas vezes, o dono passa por esses ambientes, né? E dá uma sensação de vazio, não dá? Quando vocês veem o hotel pronto para receber um monte de gente, com tudo ali preparado, e aí você fala, cara, o que eu preciso fazer mais? Está tudo tão lindo, está tudo tão preparado, né? E não tem gente. E não falta estrutura, né? O que falta é um motivo para a cidade vir num dia que ninguém está viajando, numa época em que a época de turismo é pouco, né? Então, é aqui que os números começam a mostrar a importância disso, né? Tem hotéis, a grande maioria dos hotéis que são full service, né? Que tem de tudo, tem restaurante, tem evento, tem jardim, tem piscina.
O departamento de hospedagem, ele corresponde ali, em média, algo entre 60% e 80% da receita, né? Isso é uma referência mundial de dados da hotelaria. Ou seja, mesmo num hotel excelente, tem uma fatia desse lucro relevante da receita que não vem da hospedagem. E que na maioria dos hotéis independentes fica meio que adormecido, né? Os hotéis que entendem isso, eles transformam essa fatia num pilar fundamental, porque é assim que vocês passam a baixa temporada. Por exemplo, se vocês forem olhar para grandes hotéis de referência, vamos pegar uns que todo mundo conhece, né? O Rosewood, por exemplo, de São Paulo. A gastronomia, ela já passou de 50% de receita total do hotel. Né, tem uma entrevista que o gerente geral deu na época, o antigo, agora está a Marisha Poton. A Marisha Poton foi diretora-geral, gerente geral do Sofitel na época que eu trabalhava. Hoje ela está no Rosewood como gerente geral, e na época ela estava no Sofitel, ela foi minha gerente, muito maravilhosa, por sinal. Ela é francesa, um amor de pessoa. E aí, nessa entrevista que o ex-gerente geral do Rose deu, ele falou: a gastronomia é a porta de entrada para o mercado de São Paulo, para o coração dos paulistanos, porque não é o restaurante de um hotel, é um destino, né? O Rose dele é um destino que também tem quartos, é completamente diferente. O Copacabana Palace também, que todo mundo está aqui sabe, né? Eu trabalhei no Copa por anos, é outra face da mesma ideia, né? Ele não virou um ícone no Rio de Janeiro só pelas suítes lindas que ele tem. Ele virou pelos bailes de carnaval, que são os mais famosos do país, pelo Réveillon, pelos shows, pela vida que acontece dentro dele o ano inteiro. E, gente, diga-se de passagem, é maravilhoso. Não, eu tive o prazer de passar alguns carnavais e alguns anos novos, né, no Copa, e como é uma alma da cidade, né? Como faz parte da essência do Rio de Janeiro. O Copa, ele faz parte do que o Rio de Janeiro é, da vivência do carioca, não é só do turista, é do carioca, faz parte da vida dele. É muito bonito de ver isso sendo construído. Isso não é construído em um momento, é uma constância, é disso que a gente vai falar. Então, o que muda é que a hospedagem ela continua sendo o coração, mas ao redor da hospedagem passa a existir uma vida que não depende de ter quarto ocupado ou não. Faz sentido para vocês? É isso. Então, é essa virada de chave que essa aula propõe, e a Copa é o convite mais fácil do ano inteiro para vocês começarem a dar esse passo. Tá? Então, todo grande momento, né, que movimenta a cidade inteira, na verdade, é, no fundo, um baita convite, né, para o seu hotel. As pessoas, elas já querem se reunir, elas já querem viver aquele momento da Copa com alguém. Falta um lugar que receba isso. Quem aqui está em tantos lugares, nem todo mundo está em Rio de Janeiro e São Paulo e grandes capitais. Muitos de vocês estão em cidades menores. Vocês querem assistir um jogo em algum lugar especial, com serviço diferenciado, com uma experiência legal? Tem no hotel? Tem? Vocês encontram no lugar onde vocês estão? Não tem. Não tem. Por isso que eu estou dando ouro aqui para vocês. Não tem. Então, pensem nisso, tá? Que o hotel ele pode virar esse ponto de encontro, né? Que você vai ensinar as pessoas que ali tem e sempre tem um motivo para a cidade vir, né? São 3 movimentos que constroem isso. E é sobre cada um desses movimentos que a gente vai falar nessa aula agora, tá? Então, o primeiro movimento que precisa existir para a gente construir essa comunidade, né, para que o seu hotel se posicione dessa forma na sua cidade, é você transformar um grande momento numa experiência.
e, obviamente, fazer o convite chegar até as pessoas, né? Porque se você faz tudo lindo e as pessoas não sabem, não tem valor nenhum. São duas partes, né? Você criar essa experiência, você comunicar essa experiência, as duas são fundamentais. E então a gente vai começar por isso, né? Pela primeira, de você montar uma experiência que vale a pena as pessoas saírem de casa para viver e garantir que a cidade sabe ali que aquela experiência existe. Então, a primeira parte, que é essa de você criar essa experiência, a Ana Suélia falou, deixa eu ler aqui. Já vi que a minha Barra Grande está muito bem nesse cenário, pois quase todos os restaurantes e pousadas se organizaram para transmitir os jogos. Ah, espera aí, Ana Suélia. Transmitir os jogos é uma coisa. Todo mundo está transmitindo os jogos. É ou não é verdade? Transmitir o jogo, todo mundo transmite. Mas transmitir o jogo em casa também está transmitindo o jogo. Não é sobre isso, tá? Então, espera aí que a gente vai falar. Ó, então, antes, e é justamente esse ponto, foi até legal você trazer. Antes do telão, entendam uma coisa: o jogo, ele é de graça e ele está passando em tudo quanto é lugar. Se você quiser assistir na casa, se você quiser assistir em casa dos amigos, se você quiser assistir num bar, num restaurante que tenha lá aquelas telas que estão sempre rodando alguma coisa, certamente vai estar rodando a Copa, certo? Isso aí está todo mundo fazendo. Qualquer pessoa, né, pode fazer. Agora, quando você convida a cidade para assistir no seu hotel, você não está competindo com transmissão. Não é disso, tá? Você está oferecendo o que a casa dela, o que a casa do amigo dela não tem. Que é viver aquele momento junto num cenário que foi pensado, que foi cercado de cuidado e de detalhes para que ela não teria sozinha. As pessoas não conseguem fazer isso sozinhas em casa. Vocês têm algo que as pessoas em casa não têm. Vocês têm serviços, vocês têm momentos que vocês podem proporcionar que em casa a pessoa não tem. Então, transmitir o jogo é repetir aquilo que a pessoa já tem. Para que ela vai sair de casa para ir assistir no seu, só porque é um lugar legal? Ah, talvez um ou outro, mas assim, não é isso que vai transformar o seu hotel num lugar. Então, você precisa criar uma experiência que dê motivos para a pessoa ir. E que essa experiência só exista aí. Gente, se vocês pararem, eu tenho certeza absoluta que 90% de vocês, se pararem para pensar na cidade onde vocês estão, onde vocês têm o hotel de vocês, não tem esse lugar. Para viver a Copa como uma experiência, são pouquíssimos que fazem. Então, é no detalhe que essa experiência se constrói. Então, comecem ali pensando no palco. Né? Você pode receber a sua cidade, e aí vai da infraestrutura física de cada um. Né? Imagina que vocês têm um jardim bonito. Quantos de vocês têm um jardim maravilhoso que fica lá sem ninguém, vazio por meses? É ou não é verdade? Quantos têm espaços que ficam lá totalmente subaproveitados? Muitos de vocês têm esse jardim sob céu aberto, né? Então, você colocar ali um telão grande, poltronas confortáveis, sabe? Aqueles puffs gostosos, transformar, às vezes não é um jardim, né? É um salão de eventos que você tem confortável, né? Se você transformar esses espaços numa arena, sabe? Com som de qualidade, com ambientação, com cores da seleção na noite, com arranjos, iluminação, bandeiras, né? Tudo feito com cuidado, com atenção ao detalhe. Cada escolha precisa mandar o mesmo recado silencioso para quem chega. Essa noite, ela foi preparada para você viver uma experiência na Copa. Não é só assistir o jogo, porque assistir o jogo você podia assistir na sua casa. Não é isso. É viver ali um momento que você vai guardar. Igual quantas vezes a gente vai para... Você quer, sei lá, viver um momento em família, viver um momento com o seu marido romântico. Você não reserva aquele espaço para viver aquilo? A Copa é esse espaço, só que todo mundo... A diferença é que todo mundo quer já esse espaço. Todo mundo quer assistir a Copa, todo mundo quer viver o jogo, todo mundo quer viver mais. A Copa é gostosa, ela acontece uma vez a cada 4 anos. É a maior expectativa, né? Fica o Brasil inteiro. Nossa, ontem e antes de ontem, aliás, se vocês não assistiram, eu recomendo vocês assistirem. Tem dois documentários no Netflix sobre a Copa de 94, quando a gente foi tetra e quando a gente foi penta. Gente, que coisa linda.
e como a Copa movimenta as pessoas, como a Copa enche as pessoas de expectativa, de emoção. Então, aproveitem, está todo mundo com isso dentro de si, nesse momento. Né? Está todo mundo vivendo isso. A gastronomia, então, a primeira coisa é isso, escolha um cenário. Pode ser o jardim, pode ser a piscina, pode ser uma sala de eventos, pode ser um canto que você tenha uma sala reservada dentro do restaurante, pode ser várias coisas que você tenha ali que possa proporcionar isso para o hóspede. Então, escolha um cenário, palco, que vocês vão montar essa experiência. E a gastronomia é o segundo passo, que é onde a experiência ela ganha alma, né? Onde você pode ter a oportunidade de renovar cada jogo. Então, pode ser uma carta de drinks, por exemplo, autorais das seleções que estão jogando. Então, se é, sei lá, Brasil, Haiti, igual vai ser, se vai ser Espanha, Japão, se vai ser... Seja o que for, quais forem os jogos, você pode sempre ter um drink que é autoral de cada país, por exemplo, você pode ter um drink que tenha as cores dos dois países, né, das duas bandeiras, por exemplo, jogando. Então, isso tudo vai fazendo parte da experiência que vocês vão criando. Né? Então, carta de drinks com as cores e com os ingredientes também típicos de cada um. Né? Então, você consegue montar drinks autorais muito interessantes. Menu de petiscos que faz as pessoas entrarem mais no clima do jogo, né? Inclusive faz até eles escolherem o que eles vão pedir. Né? Se vai em Portugal jogar, você pode ter bolinhos de bacalhau. Se vai ao Brasil jogar, você pode ter, né, tantas coisas que vêm da região que são típicas e tal. Isso transforma a experiência do jogo em algo muito mais memorável e muito mais especial do que ele assistir em casa. Vocês conseguem ver isso? É muito diferente. Tá? Então, se for, sei lá, se for Japão, por exemplo, o céu é o limite nessas coisas, né, gente? Eu adoro fazer, essa é a parte gostosa do hotelaria, fazer, que é pensar no que a gente pode fazer para gerar essas experiências memoráveis, né? Se for Japão, por exemplo, você pode ter poke na noite, né? Se for Espanha, você pode ter paella, você pode, nossa, tanta coisa. Você pode ter pinchos, né? Que são aqueles petiscos, né? Que tem muito típicos da Espanha, presunto de Parma, servido, enfim. Gente, o céu é o limite real. Aqui é para discutir com o chefe de vocês. A gastronomia é uma parte muito importante dessa experiência, né? E a experiência, ela não precisa começar quando o jogo começa, necessariamente, e também não precisa terminar quando o jogo termina. Né? Você pode ter um show, por exemplo, antes do jogo, você pode ter uma roda de samba, você pode ter um DJ antes da partida, né, que funciona ali como um esquenta, né, digamos assim. E agora, essa Copa especificamente, está privilegiando muito isso, porque os jogos são tarde à noite. Dá tempo de jantar, dá tempo de assistir show, dá tempo de você entrar nesse clima para assistir o jogo, sabe? É muito gostoso. Então, ô Gilberto, 3 sentidos ficam para sempre na memória dos hóspedes: música, cheiro e comida. Total, total. Né? Acrescentaria os 5 sentidos, né? Fica sempre, é muito como a gente faz sentir, é muito importante ter esse olhar. E tem também a possibilidade, se o jogo for no final de semana, vocês conseguem vender, por exemplo, day use para a Copa. Né? É um programa de um dia inteiro. Piscina, almoço durante a tarde, jogo à noite. Se a sua estrutura, você consegue colocar ela para trabalhar o dia todo, e não só ali, a hora do jogo, todo mundo entra, assiste o jogo e vai embora, como a maioria dos restaurantes, bares e locais fazem. Né? O hóspede de alto padrão, uma coisa para vocês pensarem também, e que vale muito a pena, e que pouca gente faz, é que muitas vezes eles vão com a família. Né? Então, tem crianças, tem outras pessoas ali. E cuidar dessas crianças é algo que gera um valor absurdo para quem quer assistir o jogo e quem tem filhos pequenos. Porque todo mundo quer assistir o jogo. E a criança não deixa. E não é todo mundo. É ou não é? Quem tem filho pequeno aí?
É difícil assistir jogo com criança, gente. Você tem que plantar bananeira para conseguir assistir o jogo com eles entretidos. Então, você proporcionar, por exemplo, no seu hotel, recreação organizada para que os pais consigam assistir o jogo, né? E enquanto a criançada está lá entretida com o recreador num gramado, jogando futebol ou jogando qualquer outra coisa, e deixar os pais assistirem tranquilos, já é um baita diferencial, super atrativo para as pessoas irem assistir o jogo aí no seu hotel. Né? É o tipo de gesto que quase nenhum hotel pensa. E aqui eu vou deixar uma dica que parece óbvia, mas pouca gente faz e pouca gente pensa, que é, eu não sei o que vocês vão fazer, mas o que vocês forem fazer, façam bem feito, mas bem feito de verdade. Fazer mais ou menos, você vai rasgar dinheiro, tempo, dedicação, estresse de organização e não vai dar resultado nenhum. Eu outro dia um vídeo de uma empresária respondendo uma pergunta que a pessoa mandou para ela. Ela é uma empresária de sucesso, eu adoro, a Cristina Junqueira. E aí mandaram para ela, eu estou abrindo uma pastelaria, o que você sugere? E aí ela respondeu muito assertivamente. Ela falou, olha, a primeira coisa, você tem que ter um bom pastel. Se o seu pastel for ruim, você pode fazer plantar bananeira para vender, que você não vai vender, não vai dar certo. Então, a primeira coisa é você ter um pastel bom. Então, aqui é isso. A sua experiência não pode ser mais ou menos. Ela tem que ser muito boa. Tem que ser muito gostoso. Quem vai aí tem que querer voltar. Não é aquela coisa de, eu botei uma pipoquinha. Não, é para fazer, é um show. A intenção aqui é de vocês transformarem o hotel de vocês em um local que as pessoas querem voltar, querem conviver, vão falar, vão levar memórias. Então, ser mais ou menos não resolve. Sendo bem sincero. Sabe? É uma coisa, tem que ser, uma experiência. Então, se for fazer, façam bem feito. Porque senão não gera resultado. Tá? Então, é o ponto de partida. Parece isso que eu tô falando, parece meio básico, mas às vezes tem vários exemplos disso. Eu vejo isso direto aqui na minha cidade. A minha cidade já tem 100 mil habitantes, né? Hoje, enfim, depois de tantos anos, 17 anos de Portugal, 3 anos de Espanha, voltei para o Rio de Janeiro por mais uns anos e hoje eu moro numa cidade do interior de Minas. E aqui tem muitas pessoas que abrem os negócios de uma forma, às vezes, um pouco amadora, sabe? Tem, inclusive, uma padaria que abriu aqui, tinha tudo para dar certo. Vocês pensam na padaria, tinha tudo para dar certo. Padaria linda, as pessoas servindo, é um serviço que você não encontra nos outros lugares, sabe? Eles perguntam e como que a gente gostaria do chá, e como que a gente gostaria de não sei o quê. É cheio de detalhes, cheio de cuidado, né, e de atenção ao detalhe. Só que aí, quando eles abriram, eles cometeram um erro que, do meu ponto de vista, em pouco tempo vai ser fatal. Mas o produto deles não é fresco. Porque eles não têm muita rotatividade. Então, o bolo, você chega lá no final do dia, ele já está aquela coisa seca, sabe? No dia seguinte, sobrou 3, 4 fatias, e já é do dia anterior. O bolo está lindo, mas ele não é fresco. Não adianta. Eu fui lá uma vez, não gostei, falei, vamos dar mais uma chance. Voltei a segunda, estava do mesmo jeito. Nunca mais voltei. Igual a mim, quase todo mundo da cidade. Então, se for fazer bem feito, se for para fazer, façam bem feito, porque senão as pessoas não voltam. Tá? Então, a ideia aqui, já que vocês vão demandar esforço, vai colocar para rodar essa intenção, tem que ser bom, tem que ser bem feito. Como é que o Copa consegue cobrar 10, 15 mil, 20 mil no convite? Porque é bom, as pessoas querem, voltam e não encontram aquilo em lugar nenhum. É para isso que as pessoas pagam. Tá? Então, se for fazer, façam bem feito. Bom, dito isso, falamos lá do palco, de escolherem o cenário, da gastronomia, de usar os times, as cores, criar drinks, criar pipocas, por exemplo, se a pipoca se vai jogar Brasil, façam a pipoca amarela e verde. Se vai jogar a Espanha, tenha um pote de pipoca que um é amarelo e verde, a outra é amarelo e vermelho, a pessoa escolhe para quem ela vai torcer. São pequenos detalhes que fazem o momento enriquecer. Conseguem ver isso? Faz toda a diferença? Faz sentido para vocês, gente? Manda um joinha aí, vocês estão tudo com o olho assim para mim, assim, do tipo, como é que eu vou fazer? Faz sentido? Ai, que bom! Boa, boa.
Muito bom. É isso. Então, tem essa, né, toda essa experiência que precisa ser muito pensada. Essa questão das famílias agrega muito valor. Muito valor. Obrigada, Tiane. Então, pensem, considerem isso também. Quanto custa um recreador? Um recreador dá conta de 6, 7, 8, 9 crianças. Resolve ali todo mundo que está com criança e faz aquelas famílias queiram voltar. Você vai pagar um recreador por 3 horas, 4 horas. O retorno disso é absurdo. Tá? Então, falando do palco, falando da experiência. E aí, tem ainda a camada que a pessoa leva embora. Que aqui vou dar algumas sugestões, tá? No Copa, por exemplo, a gente fazia, no Copacabana Palace, né? A gente fazia um serviço no Carnaval aquilo era um sucesso. A gente tem costureira dentro do Copa, né? Enfim, tem todo um setor de têxtil enorme dentro do Copa. De curiosidade, se vocês não sabem, o maior asset, o maior bem do Copa está em tecidos. Cortinas, carpetes, lençóis, é o mais caro dentro do hotel. A gente olha aqueles mármores, aquelas lustres, aquela coisa, às vezes a gente não tem essa ideia, né? O maior valor, né, bem material lá dentro está nos tecidos. E a gente tinha costureira, né, lá dentro, a Celinha, uma querida, ela é um amor. E no Carnaval, a gente fazia o quê? Eu montava uma mesa para ela ficava numa área reservada ali da piscina. Do lado da piscina tem uma área coberta ali, e aí ela ficava ali com uma mesa montada, e as mulheres, normalmente, né, eram mais mulheres que faziam a customização das camisetas para ir para os desfiles, né? Cada camarote tem a sua própria camiseta, né, do desfile de carnaval. E muita gente ia assistir o desfile na Sapucaí e tinha a camiseta do camarote. E a Célia ficava ali customizando o dia todo, tipo, não era o dia todo, não, tinha de X a X horas todos os dias, durante a última semana, a semana antes do carnaval e durante o carnaval. E aí ela ficava ali customizando. Arthur, curiosidade mata, qual a cidade que você está morando? Itajubá, no sul de Minas. Você conhece? Ah, legal. Conheço e moramos perto. Eu estou em Passa 20, mas ninguém conhece. Ah, legal, que legal. Então, agora eu estou em Itajubá, eu adoro aqui. Na entrada da minha cidade tem uma placa que fala Itajubá, cidade fácil de ser amada. Gente, é mesmo. Pensa numa cidade fácil de ser amada, é a minha. Bom, enfim, propaganda aqui. Então, esses momentos que o hóspede depois leva com ele, de você, por exemplo, conseguir customizar, por isso que eu estou dando esse exemplo para vocês, customizar a sua camisa do Brasil, por exemplo, colocar brilho, recortar, fazer. As mulheres amam isso, amam. Você customizar a sua camisa com a sua cara, com um brilhante, com um pin, com o que quiser. E aí a gente disponibilizava algumas coisas, né? Era muito legal, faziam recortes e tal, era muito bacana mesmo. Então, fica aí uma ideia, que são coisas que agregam valor, as pessoas adoram. O que mais? Mimo personalizado, vocês podem deixar também, para quem está hospedado, tá? Uma parte. Vocês podem deixar mimos personalizados para os VIPs. Para aquela noite. Para muitos VIP, você pode oferecer camiseta da seleção com o nome escrito. Não percam a oportunidade, gente. A Copa, gente, é assim, o céu é o limite real de vocês criarem essas experiências, sabe? De levar a camiseta do Brasil com o logo do seu hotel e com o nome da pessoa escrito, né? Com o número ali e tal. Uma coisa para vocês fazerem que é tanta ideia, né? Quem vai aproveitar essas ideias? Quero ver. Quem pegou alguma aí já que vai falar, nossa, essa aqui eu vou fazer? Escreve para mim, o que vocês vão fazer? Pegou, Arthur? Boa. Escrevam para mim dessas ideias que eu vou dando, o que vocês vão implementar? Eu ia falar uma, agora fugiu. A da foto. Olha aqui, essa aqui custa quase nada e a pessoa não esquece. Que
ou alguém da equipe tira a foto da pessoa, da família, enquanto estão assistindo o jogo. E aí depois você pode enviar, quando a pessoa está indo embora, você fala, olha, a gente tirou uma foto linda de vocês, posso enviar? E aí vocês enviam para a pessoa guardar de recordação. Se vocês conseguirem, alguns que são hóspedes, que podem ser hóspedes, você pode imprimir essa foto e deixar no quarto. Precisa ser num porta-retrato e tal. Se for hóspede, é o ideal, né? Agora, se não for hóspede, você pode imprimir e colocar no envelope. Escrever uma mensagem aqui. Foi muito, sabe? Foi muito bacana, foi muito legal ter vocês comemorando com a gente no jogo e tal. E aí coloca lá a datinha até o próximo jogo. Já coloca a data do próximo jogo. É assim que você gera vínculos, gera relacionamento. Quanto custa tirar uma foto? 0. Você pode mandar foto digital com uma mensagem de WhatsApp. Vai fazer o mesmo efeito. Se você conseguir imprimir, maravilhoso, vocês. Quem conseguir, eu acho incrível. Não consigo, na operação não encaixa, fica confuso. Manda um digital. A pessoa vai amar receber. Quem aqui não gostaria de receber uma foto torcendo com a família, na hora do gol, na hora do... Gente, pelo amor de Deus. Aí, Eli, eu vou fazer a roda de samba. Delícia. Boa. A Eliana, já fiz da foto e foi realmente um sucesso. É um sucesso. Foto, gente... Sabe por quê? Porque na hora, ninguém vai parar na hora do gol para tirar foto, ninguém vai parar na hora do gol para tirar foto. Mas você queria ter essa foto. Todo mundo queria ter essa foto. É ou não é? Na hora que você grita lá com a sua família, com seus filhos, as crianças animadas. É uma foto linda. Detalhe, não conheço a família, não consigo tirar... Tira uma foto de todo mundo. A pessoa vai aparecer. Você não está num ambiente? Está todo mundo ali assistindo o jogo? Tira uma foto, galera toda. Manda para todo mundo na hora, sabe, nos momentos altos do jogo. É muito legal. E as pessoas levam para sempre. Elas vão ter isso em casa? Não. Elas vão ter isso na casa dos amigos? Não. É isso que faz a pessoa querer voltar, querer viver o jogo de novo no seu hotel. E agora aqui nós estamos falando da Copa, né? Fez sentido? Fez sentido, Margarida? Faz sentido, Margarida? Boa. Muito bom. Gostou, né, Nora? Eliane. Oi, Luiz. Há quanto tempo? Estava sumido, tudo bom? Muito bom. E aí, cada uma dessas lembranças que você cria durante o jogo, as pessoas levam embora com elas e continuam falando do seu hotel. E nos próximos jogos vão pensar e vão considerar assistir no seu hotel novamente. Quantos de vocês não reúnem com amigos para assistir em algum lugar? Pouquíssimas pessoas assistem os jogos sozinhas. Vocês querem um lugar gostoso, cheio de gente para curtir, né, para torcer junto. E aqui dá também... gente, é tanta ideia para falar nessa aula, estou com a impressão que eu estou falando muito rápido. Estou falando muito rápido, muita coisa. Dá para criar níveis de experiência também, e de ticket, obviamente, né? Então, por exemplo, você pode transformar uma suíte que você tenha, ampla, num camarote privativo, para um grupo fechado, por exemplo, né? Para assistir ali com serviço exclusivo. Tem muito disso em hotéis de alto padrão. Usa-se muito. Coloca um telão enorme, coloca um garçom, 2 de serviço, dependendo do número de pessoas, e fecha a suíte para a pessoa assistir o jogo com os amigos ali, com serviço disponível, e aí tem menu de canapés, menu de... E aí é criatividade, né? Uma mesa também do torcedor vendida com antecedência. Então, você consegue reservar, né? Que as pessoas reservem com lugar garantido. E aí, o que inclui? Rodada de petiscos, carta ali à disposição. E isso, obviamente, gera o quê? Previsibilidade de receita. Você consegue ter acesso, ter previsibilidade dessa receita antes do dia do jogo. Né? Você já entra, já começa o jogo ganhando.
né? Um camarote ali a céu aberto no jardim, com as melhores poltronas, por exemplo, reservadas. E aí, por fim, ainda estamos no primeiro movimento, tá? Gente do céu, me estendi em 11h44, peraí. Olha a cara da Eliane, meu Deus, o que... Por fim, ainda tem os rituais que fazem a pessoa querer voltar, que é o bolão, o clássico do bolão entre as pessoas presentes, né? Que pode ter um prêmio no fim, que cria ali a torcida, né? E conversa, cria também essa comunidade ali que assiste os jogos no seu hotel, que se conhece muitas vezes ali mesmo, torcendo junto. Vocês podem ter um passaporte que o convidado carimba a cada jogo que vem assistir com vocês e que depois de alguns carimbos vira uma cortesia, né? E isso é um motivo também para eles voltarem. Quando o Brasil vence, por exemplo, vocês podem distribuir uma sobremesa, né? Cortesia para comemorar, enfim. Como eu falei para vocês, o céu é o limite, é questão de criatividade. Gostaram aqui de algumas ideias? Boa. E claro que não adianta você criar isso e não comunicar para as pessoas, né? Comunicar exige essa virada também de ponto de vista, né? O seu marketing, quem faz o marketing aí do seu hotel, até hoje, provavelmente fala com quem? O viajante, com quem vem hospedar, né? Quem planeja uma viagem, quem está procurando se hospedar, etc. Agora, o foco é outro. Você precisa falar com quem já mora na sua cidade, né? Quem pode chegar de carro à noite. Então, é outro público, é outro canal. A sua cidade, ela não está no Booking, ela não está procurando ninguém para nenhum lugar para se hospedar. Então, a ferramenta aqui mais direta para você fazer essa comunicação é tráfego pago, né? E aí você vai fazer tráfego pago para sua região. Né? Você não vai fazer tráfego pago para o Brasil, porque ninguém vai vir de propósito para assistir o jogo ali necessariamente. Não é esse público. Você quer a pessoa que já mora na sua cidade, que mora nas cidades vizinhas, ali pertinho, né? 20 minutos, meia hora no máximo. É esse, e aí você vai investir no tráfego pago para ser distribuído naquela região, massivamente. Vocês têm aí poucos dias, hein? Estamos quarta-feira, hein, gente? O jogo é sexta. É para pensar, implementar e começar a rodar isso. E esse convite, ele precisa carregar o mesmo padrão da experiência. Não vai fazer aquele convite com cara de promoção, sabe? Faça um convite elegante, detalhe o que vai acontecer, etc. Então, a peça que vai anunciar a experiência é a primeira amostra ali, né, da sua noite. Então, se o convite é bonito, é cuidado, a pessoa já chega esperando, obviamente, uma noite ali à altura. Então, trazer esse olhar para a sua agência ou para quem faz o marketing de vocês é fundamental. Bom, então o primeiro movimento é esse do convite. O segundo movimento é a constância, que é o que transforma um evento numa transformação de verdade no seu hotel, que é essa repetição, né? Um convite, ele enche o seu hotel em uma noite, mas é uma sequência de convites ao longo do ano inteiro que é o que faz a cidade voltar. Né, é a repetição do evento que constrói o seu hotel como um lugar para as pessoas conviverem e estarem ao longo do ano todo. Então, aqui, sendo bem honesta e transparente com vocês, a Copa sozinha, ela tem uma sequência de eventos que já proporciona muito, mas é um começo desse movimento, né? A Copa não vai transformar o seu hotel num ponto de encontro o resto do ano. Ela é o começo. Nenhum evento faz isso sozinho. O que transforma o hotel num lugar de convívio o ano inteiro é o ritmo, né? A cidade só adota o seu hotel na rotina quando ela passa a ter sempre um motivo para voltar. E esses motivos, e agora eu vou organizar aqui para vocês, são de dois tipos. E você precisa ter os dois. O primeiro são rituais. O que são rituais? São motivos que se repetem e que criam um hábito e que se repetem o ano inteiro. Então, é a feijoada de todo sábado, é o brunch de domingo, é a noite de música sexta-feira no jardim, sei lá, por exemplo, tem um bar aqui na minha cidade, um bar não, é um restaurante, que eles são super sofisticados, os donos, inclusive, são nossos amigos,
E eles, toda sexta-feira, eles têm música ao vivo com um menu especial. Mas não é qualquer música ao vivo. É uma música de uma qualidade. Vem músicos que tocaram com Marisa Monte, que tocaram com Caetano Veloso, que tocaram... É sensacional. É, tipo, nível de orquestra, as pessoas... O nível é tão alto que as pessoas, quando eles começam a tocar e a cantar, a gente nem quer conversar mais, de tão lindo que é. Parece que você está num teatro, parece que tá... É a coisa mais linda. E eles criaram esse ritual. Eu não sei o que vai ter essa sexta-feira, mas eu já sei que tem alguma coisa. Sabe? Começa a fazer parte da vida da cidade. Na sexta-feira eu já sei que tem menu especial, eu já sei que tem música ao vivo, eu já sei que tem um ambiente acolhedor, eu sei que tem vinho bom, eu sei que tem comida de qualidade, de alta gastronomia, eu já sei. Então, começa a fazer parte, faz parte da cidade inteira, é um sucesso. A Marcela, que é a dona desse lugar, ela falou, Maíra, eu nem sei mais como que eu lido com isso. Eu tenho 3 meses de fila de espera para evento que as pessoas nem sabem o que é. Tem noção? A pessoa nem sabe o que é, ela quer reservar, já sabe, nem sabe qual músico que vai vir. Não sabe nem qual a música que vai tocar. É sobre isso que a gente está falando, tá? É de criar essa vida na cidade. E isso, eu vou falar, vou pegar o exemplo da Marcela, que inclusive é um excelente exemplo. Eles começaram a construir isso, o Aiki, chama Aiki, o restaurante. Ele tem anos, ele é maravilhoso, mas eles não tinham música ao vivo, muito porque eles tinham receio de incomodar a conversa, né, entre as pessoas e tal, porque é um ambiente mais intimista. E aí eles começaram a experimentar, um aqui, outro ali, papapá, tará. Gente, foi um sucesso, mas eles construíram isso, deve ter ali uns 3, 4 meses. Ela está com fila de meses de espera. É isso. Façam, mais uma vez, a premissa é façam bem feito. É isso. Fizer bem feito, música de qualidade, ambiente gostoso, música, comida de qualidade. Sabe a receita que não tem como dar errado? É isso, não tem como dar errado. Bom, então é isso. O primeiro são esses rituais. É o brunch, é a música ao vivo, é a feijoada. Então, pensem que rituais. Não precisa criar um monte de coisa. Escolhe um, faz bem feito. O segundo motivo, né, o segundo tipo, são o que a gente chama de âncoras, que são esses grandes momentos que mobilizam a cidade inteira e que trazem gente nova, como é, por exemplo, a Copa. A Copa, o Réveillon, um show que é uma coisa pontual, uma festa de inverno que acontece na sua cidade, uma exposição que vai ter, são momentos âncora, que você sabe que já acontece. Então, que já tem esse rebuliço vivo na cidade, que não é você que precisa gerar. O rebuliço ele já existe, você só precisa atender, né? E depois, nesses momentos âncora, como é a Copa, o que você faz? Você conquista as pessoas para que elas voltem para os seus momentos de ritual. Então, quem veio para a Copa, volta para a feijoada de domingo. Quem veio para a Copa, volta para o brunch de sábado, ou, sei lá, de domingo, não sei. Faz sentido? É assim que começa. É assim que começa a rodar. As pessoas precisam entrar no seu hotel e entender que não é só para dormir. É esse que é a principal virada de chave. O seu hotel, para ter margem o ano todo, ele não pode viver só de hospedagem, não tem milagre. Quem vendeu o contrário, eu não acredito. Vou falar que é mentira, que é muito pesado, mas eu não acredito, é muito difícil. Eu passei pelos melhores hotéis do mundo. É muito difícil você viver só de hospedagem. Boa, Tiane. Tá bom, beijos, beijos. Então, essa é a pergunta, né, que você precisa se fazer. Qual que é o próximo motivo que eu vou dar para as pessoas virem? E é essa pergunta repetida o ano todo que vai construir a programação do seu hotel. Então, não precisa ser algo grandioso toda semana, precisa ter ritmo. Precisa ter ritmo. As pessoas precisam ter, sabe, saber que aquilo existe sempre, que está sempre disponível, que está sempre acontecendo alguma coisa. Precisa ter ritmo, precisa fazer parte da vida das pessoas que já moram aí. E aí, pouco a pouco, o calendário do seu hotel deixa de ser só alta e baixa temporada e passa a ter vida o ano inteiro. Não é uma coisa que se constrói do dia para a noite. Mas é 100% possível e é assim que todos os hotéis referência fazem. Passou a Copa, o dono está com o calendário do ano
aberto na frente dele. Em vez de ficar esperando a próxima alta temporada chegar, que é o que a grande maioria faz, comecem a preencher os meses vazios. É a feijoada que vai virar tradição no sábado, é o jantar. Mais uma vez, vai fazer feijoada? Faça a melhor feijoada da cidade. Vai vender pastel, piquenique, seja o que for. Façam muito bem feito. Essa que é a regra para dar certo. Se fizer mais ou menos, dá errado. É isso, é o jantar harmonizado, a noite de jazz na primavera, o Réveillon. Então, onde antes eram meses mortos, agora começa a ter datas com nomes, com eventos, com coisas que acontecem, começa a chamar a pessoa. Um evento enche uma noite, uma programação constrói um lugar. É isso que vocês precisam fazer, é uma programação. Não é uma coisa pontual, agora tive ideia disso. Não, construam mesmo, parem, façam planejamento. E o terceiro movimento é o posicionamento. O terceiro movimento, ele é uma consequência dos dois primeiros. É onde está o seu prêmio, né? O seu hotel, ele passa a ser percebido como um lugar de convívio da cidade e não só como um lugar de hospedagem, um lugar para se dormir. O posicionamento é a ideia que se forma na cabeça das pessoas quando elas pensam sobre o seu hotel. Quantos de vocês hoje, olhem, pensem nos hotéis que vocês têm na cidade de vocês? Vocês consideram algum deles um lugar para ir? Não considera. Quem considera aqui, levanta a mão. Não considera. Não tem. As pessoas não criam. Por isso que eu estou falando, o que eu estou falando para vocês nessa aula é ouro. Isso aqui é o que eu construo com owners dentro do meu programa exclusivo para donos e donas. É isso aqui que a gente faz, é transformar o seu hotel no próximo nível, é toda uma estruturação para que você se torne isso daqui, referência. Não é? As pessoas não olham para a hotelaria dessa forma. E aqui é o ponto. Tá? Então, esse posicionamento, ele é fundamental para que você tenha sucesso dentro do hotel. E ele se traduz basicamente numa receita de não hóspedes, né? Quando a cidade começa a frequentar o seu hotel, janta, faz o brunch, vai no evento, reserva para o Dia das Mães, reserva, você começa a faturar o ano todo. Porque todo mês, vocês já viram no calendário, todo mês tem alguma coisa? É dia das mães, é dia dos avós, é festa junina, é blá, blá, sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Então, é você se posicionar como esse lugar não só de hospedagem, mas que as pessoas consigam e possam e sejam bem-vindas e se sintam abertas. Não vejam o seu hotel como um lugar que eu só vou quando eu vou me hospedar, porque senão não vai nunca. Né? Porque você já mora ali, então é isso. Elas provavelmente veem o seu hotel como a gente vê os outros hotéis. Ninguém está esperando encontrar um lugar legal para ir. Ninguém cogita ir para um hotel. Mas quando você vai para hotéis referências, são hotéis, pensem para vocês verem, vocês consideram ir, mesmo não estando hospedado lá. Quando vocês vão, olha outro exemplo que legal, quando vocês vão viajar, quantas vezes vocês se hospedam num lugar e vão em hotéis famosos, referências, porque vocês querem ir tomar o café da manhã lá, porque vocês querem tomar o brunch, porque vocês querem conhecer a biblioteca, vocês querem ver as peças de arte, quantas vezes? É ou não é verdade? Por quê? O que eles construíram? É isso. É muito. Você não vai lá só para dormir. E eles se posicionam dessa forma e eles criam esse posicionamento. Então, o posicionamento, ele se comunica, né? Mas ele precisa ter o mesmo cuidado com o que você fala com o seu hóspede ideal, né? Isso não significa que vai transformar o seu Instagram numa agenda de eventos. Cuidado com isso, tá? O seu Instagram, o seu site, precisa continuar falando para o seu hóspede ideal. Se você é para casais, você continua falando para casais. Vai encher o seu Instagram, o seu site de evento, de feijoada. Isso aí você faz... É como se a gente tivesse uma porta principal e as portas laterais. Isso aqui é portas laterais. A porta principal é a do seu hóspede ideal. A gente já falou sobre isso em outra aula. Tá? Não vou agora me repetir aqui, mas... O seu foco nos seus canais diretos é para o seu hóspede ideal. Isso daqui são convites que você vai enviar, que você vai distribuir no tráfego pago, que não está no seu perfil, que a pessoa não vai abrir, não vai ver lá a feijoada, ou não sei o que lá. Não é isso. Certo?
E acontece uma coisa muito bonita quando esse posicionamento que vocês constroem como comunidade local, ele se firma. Ele valoriza também a hospedagem, porque quem visita o destino quer se hospedar justamente no hotel que é o coração da cidade. É ou não é? Vocês não querem isso quando vocês vão viajar? É isso. Vocês querem fazer parte cada vez mais. O hóspede atual, cada vez mais ele busca essa conexão com a cultura local, com a vivência de quem mora lá, da vida real da cidade. Então, quem visita o destino, ele quer se hospedar justamente nesse hotel, né? Que é o coração da cidade, que é aquele que os locais que moram lá frequentam. Então, o convívio que você abre para os não hóspedes acaba tornando o seu hotel mais desejado, inclusive para quem vem se hospedar. Então, passou um ano inteiro desde da noite lá da Copa. Né? Imagina, um casal de outra cidade que está planejando uma viagem, vai perguntar para um amigo que mora ali, onde que eu fico? A família que vem visitar também, final do ano, onde que eu fico? O que as pessoas respondem? Fica lá no hotel X, que é onde todo mundo vai, onde todo mundo convive, onde vai acontecer os jogos, onde vai acontecer a festa, onde acontecem as feijoadas, é ali. Aí o seu hotel deixou de ser uma opção só para quem busca hospedagem e virou recomendação de todo mundo para tudo dentro da cidade. E é aqui que é legal. Fez sentido para vocês? Curtiram a ideia? Gente, isso daqui implementado Sim. É ouro. Muito bom. Erros comuns que vocês cometem. Tratar o evento como se fosse um fim. Vocês têm um objetivo, vocês executam o evento e aí acabou o evento, acabou tudo. O evento ele não é o fim, ele é um começo. A Copa é o começo. Né? O erro mais comum é esse e é o mais caro também, porque o hotel se mobiliza toda pela Copa, brilha ali durante um mês, e aí quando ela acaba, volta tudo a ser como era. A Copa só constrói um lugar, transforma o seu hotel em um lugar, se ela for a primeira de uma sequência de motivos que você dá para o hóspede voltar. Quem trata esse evento, né, da Copa como um ponto final, vai ficar com aquela noite, talvez, de margem extra. Mas quem trata como um ponto de partida ali para construir esse novo posicionamento, começa a construir margem o ano todo. O segundo erro é achar que o evento sozinho atrai. Um grande momento, obviamente, ele desperta desejo das pessoas, as pessoas já querem, né, viver aquilo juntas, já desejam, mas o desejo, ele não vira presença da pessoa no seu hotel por conta própria, né? Você precisa desenhar essa experiência que vai transformar esse interesse em um motivo real para a pessoa sair de casa, para a pessoa reservar, e isso exige intenção. Precisa ter um palco bonito para a Copa, precisa ter uma gastronomia intencional, pensada, cuidada, cheia de detalhes, precisa ter ritmo na noite, precisa ter música, precisa ter animação. Então, contar apenas com o tamanho do evento, né, com a Copa por si só, é deixar a experiência ali meio que por acaso. E o acaso raramente entrega algo que seja à altura do seu hotel e que faça a pessoa querer voltar. Tá? Então, esse é o segundo erro. Terceiro erro é montar a experiência e não fazer o convite chegar. Gente, pelo amor de Deus. Se vocês montarem isso daqui, o convite precisa chegar massivamente. Em vários criativos, em vários posts, em vários tudo. As pessoas precisam saber. Se não sabem, não existe. E esse erro dói pra caramba, porque o trabalho mais difícil já foi feito, que é você desenhar uma noite linda, você organizar, você preparar, e aí não tem público. Certo? O erro 4 é você abrir um convívio, e esse erro aqui é grave. É você abrir um convívio que não combina com o seu hotel. Muito cuidado com isso. Na pressa de movimentar e de aproveitar e darará, o hotel pode criar uma programação que atrai um público que não é a sua tribo, digamos assim, né? E que destoa do padrão do seu hotel. E aí o resultado daqui é um ruído, porque aí você gera insatisfação naquele que é o principal, que é o seu hóspede. E isso não pode acontecer, tá? Então a regra aqui é simples. Cada motivo que você abre para a cidade ir para o seu hotel precisa ter o mesmo nível do hotel que você é.
Então, a receita nova, ela nunca vai compensar o preço de diluir quem você é. Você precisa manter isso em tudo aquilo que você está oferecendo. Então, a experiência da Copa precisa comunicar com o seu hóspede, precisa fazer sentido. Para o seu hóspede ideal, a comunicação precisa ser feita, alinhada e que não gere ruído com ele. Então, precisa ser homogêneo com ele, não pode gerar ruído. Então, se você tem um hotel intimista, para casais e tudo, não dá para você montar uma feijoadona no meio do jardim, que vai desagradar, concorda? Você tem que montar uma experiência que seja condizente com o seu hóspede, apesar de não ser para ele especificamente só, certo? Fez sentido? Sim? Boa. Então, em resumo, o que a gente viu hoje? Gostaram da aula, gente? Saíram com os insights? Vão aproveitar? Ah, delícia. Muito bom. Escreve aqui para mim, o que vocês vão implementar, gente? O que vocês gostaram? Qual o insight que vocês mais gostaram da aula? Escrevam aqui para mim. O que mais ficou? Escreve aí para mim no chat. Quando vocês escrevem, eu vou resumir o que a gente viu hoje. Então, a gente viu que se eu pudesse resumir, né, essa aula numa frase, seria: o seu hotel ele pode ser muito mais do que um lugar para as pessoas se hospedarem. Ele pode ser um lugar onde a sociedade escolhe estar. E a Copa é o convite mais fácil do ano para você começar essa virada. E aí a gente viu os 3 movimentos para você fazer essa virada. Boa. Boa, Camila. Ah, obrigada. Ana Célia, perfeita, parabéns. Talvez eu implemente a roda de samba. Tem que sair agora. Boa. Muito bom, muito bom. A roda de samba é sempre sucesso, no Jogo do Brasil, principalmente. Então, a gente viu que são 3 movimentos. O movimento do convite, que é transformar um grande momento numa experiência e fazer ela chegar até a cidade. A constância, que é você repetir esses convites ao longo do ano. Então, criar rituais ali que vão criar o hábito, né? Que são âncoras ali que mobilizam a sua receita e a sua equipe e os seus locais dentro do hotel o ano todo, até o hotel ter sempre um motivo, né? Você precisa ter essa constância. E o terceiro é o posicionamento, em que a cidade passa a enxergar o seu hotel como um lugar de convívio e não só um lugar para se hospedarem. O que abre muito mais a sua margem de receitas de não hóspede e mantém o caixa vivo o ano inteiro e você deixa de depender de sazonalidade. A Copa termina daqui a algumas semanas, mas o lugar que você começar a construir com ela pode ficar para sempre. Então, aproveitem a Copa e comecem essa transformação. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Ah, Bárbara, suas aulas sempre são norteadores do que e como fazer algo. Gostei das fotos com Polaroid, eu pensei, boa, com Polaroid é maravilhoso. E eu pensei, já tem a maquininha. Incrível, incrível. Eliane, criar um momento e aproveitar as âncoras que existem na realidade do hotel. Exatamente. Muito bom. A Bárbara, pensei também em um painel de fundo para os hóspedes ficarem à vontade de tirar sua foto. Perfeito. Sim, total. Muito bom. A Margarida, perfeito, criei esse mesmo modelo no último jogo. Maravilha. Muito bom. Gente, então é isso. O hotel que vai ser lembrado na sua cidade daqui a uns anos não vai ser o hotel que transmitiu só a Copa. Vai ser aquele hotel que a sua cidade adotou como seu, como um lugar seu, né? Aquele onde as pessoas jantam, onde as pessoas comemoram, se encontram, aquele que entrou na vida de quem mora ali, e que justamente por isso é o primeiro nome que aparece quando alguém de fora pergunta onde ficar. Então, quando um hotel chega nesse posicionamento, 3 coisas acontecem. O caixa deixa de depender só de alta temporada, o hotel vira referência no destino, e a recomendação começa a vir de quem mora na cidade, que é a mais valiosa que existe. E isso
não é sorte e não é talento. É consequência de uma trajetória feita, né, com estrutura, com método, com direcionamento. Então, criar um convite que vale a pena, repetir com consistência, né, até aquilo virar um hábito, entregar coisas de qualidade, assumir que o posicionamento de um hotel é que o hotel é um lugar e não é só um lugar de hospedagem, né, é só um local para as pessoas dormirem. A Copa, ela é apenas um convite mais fácil para vocês começarem a dar aí o primeiro passo. E é exatamente esse percurso que a gente faz ao longo do Owners, para que vocês consigam construir essa consistência e essa jornada de transformar o hotel de vocês em um lugar, em referência, por anos. Transformar o hotel de vocês em um legado, em um lugar referência no destino onde ele está inserido. É isso que a gente faz lá dentro do Owners. Quem tiver interesse, eu recomendo. Não, Bianca, nem coloca de aplicação do Owners, vamos colocar do diagnóstico. Quem tiver interesse, que eu olhe para o negócio de vocês e veja pontos fortes e pontos de oportunidade para que vocês façam essa trajetória, se vocês quiserem ter clareza disso, apliquem para o diagnóstico. Eu separo alguns horários durante o mês, e aí a equipe vai preenchendo. Então, façam a aplicação. Aí, se não tiver vaga para as próximas semanas, fica mais para frente, mas apliquem, e é um momento que eu paro com vocês, é individual, é no 1 a 1, eu vou olhar para o seu negócio, você responde várias perguntas, a gente conversa ali durante 1 hora e pouco, e no final eu te dou um relatório do diagnóstico do seu hotel, e aí se eu achar que faz sentido e que eu consigo te ajudar, eu te dou a oportunidade de entrar no Owners, se você tiver interesse. E aí eu te apresento nessa sessão. Tá bom? Gostaram? Sim, muito bom. Muito bom? Muito bom. Bianca, envia o resumo para o pessoal. Uhum. A Eli, essa aula fez um boom na minha cabeça. Coisa boa, Eli, coisa boa. É isso aí. Essa é a ideia, essa é a intenção. Virar chavinhas por aí. Tá bom? Muito bom. Quem estava aqui pela primeira vez, gostou? Gilberto, você é da área também, né? Que bom. Gostou da aula, Gilberto? Fez sentido para você? Muito. Parabéns mesmo pela tua experiência, né? Então, eu estou na área de hotelaria já há 32 anos, 15 anos como gerente geral, mas eu faço questão sempre que possível assistir suas aulas e fazer uma reciclagem, né? São coisas mínimas, né? Uma vírgula dentro de uma frase faz toda a diferença. E sou seu fã, de verdade. Obrigada. Eu também acompanho você no Instagram, é muito legal. Obrigada pela presença, me sinto lisonjeada também de ter você aqui nas aulas semanais. Um prazer enorme. Obrigada. Obrigado. Eli, obrigada também. Obrigada, gente. Prazer enorme também contribuir para que vocês atinjam esse próximo nível no hotel de vocês. Então é isso, foi mais uma aula, com um prazer enorme de ter aqui vocês. Muito obrigada pela presença de todos e a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas. Até lá, beijo!